esse passeio. Saindo aqui. Eu tô na região do Campo de Marte, em Firenze. E a ideia é fazer um passeio aleatório, sem muito roteiro, direto, para mostrar um pouco de como é um bairro residencial. Essa parte que não tem muito turista, é o dia a dia de uma cidade comum. Então, como vocês devem ter observado, agora são acho que 5 horas da tarde, horário de verão. Hoje é dia, acho que é dia 5, não sei. 5 de junho de 2022. A temperatura, bom, agora que é o fim da tarde, podemos dizer que está uns 30, mas já chegou a bater 36 essa semana de manhã, mais ou menos entre meio-dia e 3 horas da tarde. E agora a temperatura abaixou um pouco. Então aqui, essa região é uma região muito próxima do centro histórico, é quase, até caminhando, acho que dá uns 40 minutos mais ou menos. E aqui nessa região tem lavanderia, tem as lojas, umas lojas bem bacanas, tem restaurante, tem padarias, cafés. E agora esse horário é um horário de retorno das pessoas para casa, né? 5, 5 e meia começa a ter um trânsito, aumentar um pouquinho, e muita gente voltando para casa. E normalmente antes de voltar para casa, tenho observado que algumas famílias fazem compras, né? Pequenas compras, porque não é um hábito fazer grandes compras. Eles fazem compras assim nas hortifrutis, pequenas compras, como esse aqui, ó. E além do hortifruti também os açougues, né? E as próprias padarias também. Esse é o horário de você comprar o que você vai preparar à noite, né? Aqui tem lojas, algumas lojas, e normalmente na parte térrea são lojas. E na parte superior ficam as casas. Isso é meio padrão em várias cidades. Aqui tem uma igreja ali no fundo, que eu acabei não mostrando os detalhes. E aqui nessa praça as pessoas se reúnem, a maioria delas pessoas da maior idade, ou naquele bar ali, ó, aquele barzinho ali, daqui due, é o típico restaurante de bairro. Aqui tem umas cadeiras, fim de semana também as pessoas costumam ficar aqui. Olha esse escritório, não sei se dá pra ver, uma construção bem antiga. Está descrito aluga-se. E olha os detalhes do teto e dessa porta aqui, olha que legal.
E tem essa pintura aqui mais antiga também. Muito legal. Existem muitas praças na Itália, né? Essa é uma outra praça que tem aqui. Jardim das Vítimas da Guerra. E o que é interessante para mim quando eu tô caminhando é encontrar essas pinturas nas paredes. São lojas mais antigas, tapeçaria, loja de restauração, lavagem de tapetes, lojas de roupas, venda de roupas. Tem várias lavanderias no lado esquerdo, lojas de calçados. E aqui tem duas opções, ou eu viro à direita ou eu continuo reto. Aqui o semáforo está aberto para pedestre, mas os carros viram aqui, interessante. O sinal está verde para o pedestre, só que os carros continuam a entrar. Eu diria que daqui a gente tá, eu tô a... Daqui são acho que uns 15 minutos da estação Campo de Marte. E aqui tem esses prédios mais antigos, né? Ó. E sempre aquela característica de ter uma loja embaixo e em cima ficam as residências, né? Vou atravessar a próxima, que fica mais perto. Aqui é a Via Masaccio. Via Masaccio. Olha aqui, ó, aqui é pra você paga aqui por hora, né? Você põe o cartão aqui, escolhe quantos minutos e coloca no para-brisa pra você ficar estacionado. Dá uma olhada nesse prédio. Oásis de verde em meio ao cinza do concreto, né? Também as pessoas com a bicicleta na calçada, mas isso não é tão comum. Tem algumas faixas que não tem a ciclovia, então normalmente as pessoas pedalam na rua ou às vezes na calçada quando o trânsito está muito pesado, tem muito carro. E essa aqui, gente, não sei se vocês conseguem ver, provavelmente não, lá no fundo é o Domo de Firenze. Majestoso, lindo, maravilhoso. Daqui a gente já consegue ter uma visão daquela torre principal, né? Então aqui perto desse Museu São Marcos, ó, a gente já tem o Museu Academia, esse prédio amarelo. E aqui é um ponto de ônibus central para você ir para diversas partes da cidade. Se eu não me engano, o ônibus para o aeroporto também sai daqui. Então é muito... Olha lá quantos ônibus. Então é bem... Esse ponto de ônibus aqui é bem importante. Ele é bem... Tem várias linhas e que vai para diversos lugares da cidade. Então tá sempre lotado. Sempre tem alguém correndo porque perdeu o ônibus, isso aí é normal. Aí a gente começa já a seguir para saindo da Piazza de São Marco, a gente vai
Entrar praticamente agora no olho do furacão, que é a Via Ricasoli. Esta é a rua que dá acesso ao final, ao próprio domo. Aqui é a entrada do museu. Normalmente esse horário é o horário já de... O pessoal tá saindo, já tá finalizando, mas isso aqui fica lotado. O horário da bilheteria das 9 às 18h45. De quarta a domingo, das 9 às 18, a bilheteria. E o ingresso inteiro é 12 euros. Reduto 2. Não sei se o Reduto é porque você compra online. Bom, e é isso, gente. Aqui é o olho do furacão, né? Que eu gosto de... Primeiro, o que me agrada mais é você poder caminhar a pé, né? Na cidade. Olha só essa loja. Loja de couro, de artigos, bolsas, sapatos. E aqui mais uma restauração. Tem muitas pontas da cidade que estão sendo restauradas e tem essas andaimes. E aqui, isso aqui é isso, é muitos turistas. Aqui é que você começa a sentir que você está num lugar turístico. No quarteirão anterior à Piazza de São Marco você não sente isso. Aqui você já vê a diferença. Então tem a galera, sempre alguém está com uma bagagem ou já começando a fazer o aperitivo, que é esse horário do aperitivo, né? 6 horas, 5h30. Então tem, ó, essas lojas de degustação. E como que acontece? Normalmente você pede uma bebida e você pode escolher o que você quer comer. Aqui, por exemplo, tem lasanha, alguma pasta, alguma coisa. Então você paga a bebida e você tem direito ao que você vai comer. Você tá incluso, né, no preço. Esse é o famoso aperitivo. Isso aí é em toda a Itália. Chega esse horário, você tem esse hábito, né? É um hábito local de fazer o aperitivo à tarde, no fim da tarde. E aqui tem várias coisas, lojas de joias, joalherias. Tem os próprios bares com música, não sei se dá pra ouvir. E lá no fundo, ó, lá no fundo o belo e grande domo, né? Que a gente é atraído, né? A gente é atraído como um imã, praticamente. E tem aqui os cantores locais que fazem a alegria do bairro. Olha só que legal essa loja, Art Shop Michelangelo. Parece ser interessante, ó, artesanato, mosaico fiorentino, olha só que legal. Aqui tem as fotos dele lapidando as pedras. Tem umas moedas antigas ali também. Muito legal. E... essa loja também acho super legal, mas infelizmente eu não vou poder filmar por dentro, mas vende, é tipo um brechó, pinturas e outros itens, assim, quadros, e tem umas joias antigas. Quase chegando aqui no nosso objetivo desse passeio de hoje, que é a caminhada lá do bairro do Campo de Marte até o centro histórico de Firenze. Estamos conhecendo um pouco do comércio, ó. Aqui é uma loja de produtos, acessórios femininos, perfumes.
perfume bem grandão aqui, ó. Vocês perceberam que é bicicleta, carro e pessoas tudo ao mesmo tempo, né? Gente, olha essas teorias antigas, que legal. Não sei se dá pra ver, né? Café Ricasoli. Parece ser bem antigo. Ops! Ó, semáforo aqui indica que já fechou para carro, ó. Estamos chegando aqui no nosso Duomo de Firenze. Um imã que atrai tantas pessoas, né? Como uma arquitetura pode exercer esse poder de atração, né? Não só essa, mas como a arquitetura em geral, a arquitetura antiga. Eu acho que uma das nossas paixões pela viagem, por sair um pouco do ambiente que a gente está acostumado, é justamente a gente poder ter a oportunidade de ver uma coisa que você nunca viu e sentir alguma coisa, alguma emoção, né? Aquilo te impactar de alguma maneira. Então, essa é a beleza da arte, né? Da arte em geral, da arte, da música, da pintura, da arquitetura, dos pequenos gestos, né? Que eu acho que isso também é uma forma de beleza. Às vezes você vê uma criança brincando com um animal ou uma mãe abraçando um filho, isso também emociona. E olha só, chegamos aqui nosso ponto no auge no nosso passeio. A cúpula. E aqui essa esquina da Ricasoli é uma esquina que todo mundo para tirar foto. Felizmente eu vou aqui escolher e vou fincar o pé aqui. Marcar meu lugarzinho aqui para poder fazer um pouco dessa filmagem. Olha só esse mármore rosa e verde. E essa parte aqui, ó, pelo que eu tô vendo, ela tá sendo reformada. E ali o batistério também. E é pleno verão, é isso aqui, ó. Gente pra todo lado. Não só curtindo os bares, mas curtindo as ruas, passeando. E é muito comum aqui. Eu tenho sentido que além do turista que caminha no fim de semana, ontem, por exemplo, antes de ontem, domingo, tinha muita família fiorentina mesmo, né? Com as mães, com os filhos, passeando e curtindo a cidade, porque é um museu, né? Ó, é um museu a céu aberto. E não é só a beleza em si da cidade, eu acho que para mim, pelo menos, é uma das belezas de você estar num lugar tão cosmopolita como esse, além da diversidade cultural, de ter gente do mundo inteiro, é você poder viver a cidade, né? O que é viver a cidade? Você poder passear e aproveitar a cidade, né? Olha só a fachada principal. Isso aqui é um imã. A gente não consegue parar de olhar. É muito bonito. É uma das coisas mais bonitas que tem na Itália. A Catedral de Bari é maravilhosa também. Não sei se alguém já viu. Ele tem um branco muito particular, assim, um creme, na verdade. É um creme claro, muito particular, mas é diferente. Com essas cores, ó. Realmente não tem palavras, tem coisas que não precisam ser descritas, apenas admiradas, né? E isso aqui é o centrão, gente. Que é o coração da cidade, é essa parte. Então tem gente do mundo inteiro. Aqui essas pessoas que estão conversando são, pelo que eu percebi, são moradores mesmo da cidade, que acabaram de sair do trabalho, e eles se reúnem aqui
depois marca um aperitivo. Então você consegue, eu já consigo reconhecer quem é morador e quem é turista, né? Pelo próprio comportamento, o lugar onde eles param para conversar, que já estão habituados, do lado do banco, do lado das lojas. E dá para perceber já a diferença. E eu vou dar um giro aqui rapidinho, só para finalizar, para o vídeo não ficar muito longe. Aqui é o batistério, ó. Todos esses, vou até lá para vocês verem de perto. Todos esses pontos, esses prédios, esse edifício, você tem que pagar para entrar, tá? Você compra o bilhete, você pode comprar mais barato, pelo que eu sei, na internet. Olha aqui, ó, batistério. Aí tem vários horários, você pode ver a cúpula, o batistério, o museu, enfim, você pode visualizar várias partes, né, desse conjunto do domo, né, que ele faz parte, são vários prédios. Esse aqui é um deles. Tem a Fiore no fundo, esse é o batistério. E aqui, vamos dar uma volta aqui, só para vocês sentirem como é que é a praça no final da tarde. Olha quanta gente. E agora no fim da tarde ela fica mais bonita. Esse não é o melhor horário, mas quando é umas 7h30, 8 horas, que tem uma luz mais amarelada, vai caindo o sol, isso aqui fica maravilhoso, fica deslumbrante. Fica uma cor maravilhosa. E todo mundo aqui, ó. Não tem como não ficar aqui, né, gente? Não tem como não tem como passar umas horas aqui simplesmente parado olhando. Olha isso aqui. Essa é a parte de trás do batistério. Aqui os guias fazendo aí o árduo trabalho de tentar explicar, né? Olha só essa porta. Vamos chegar perto? Porque, né, olhar de longe é uma coisa. Agora, olhar os detalhes, olhar no detalhe é uma outra coisa. Olha isso. Olha o tamanho disso. Olha as cores que tem. É uma riqueza de detalhes, uma coisa que eu não sei explicar. Só essa porta aqui, ó. Essa lateral, tá vendo? A riqueza dos detalhes, dos ornamentos, todo esse... Parece um floral, né? Parece um camafeu, né? Parece um bolo enfeitado, não parece? E isso é um mármore verde e um mármore rosa, que são característicos, né, do Duomo de Firenze. Tá vendo aqui do lado? Não sei se vocês conseguem ver, tem todos esses brasões aqui das famílias, né, antigas. E tem os nomes embaixo. Então ele é muito rico. Olha essa pintura. Detalhes da porta, tudo, né? E é isso aqui, ó. Não tem como não tirar uma foto, né? Você vai tirar uma foto e levar para sua casa. Bom, eu tô literalmente embaixo da ponte. Vou tentar ir até ali, tá? Mas não sei se vai dar certo.